Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Enquanto as meninas vão chegando aí, né? Contextualizando aqui com vocês. Gente, eu tô tão feliz de ter a doutora Amanda aqui com a gente, porque vocês mandaram tantas perguntas nos stories. Então, tô dizendo que a gente tá falando um pouco de tireoide, porque foi muita dúvida, né? E aí, gente, vamos chegando, vamos chegando. Mais uma live da nossa maratona, né? Hoje nós vamos falar sobre a tireoide e a infertilidade com a doutora Amanda Ximenes, que é endocrinologista, né? E aí você já sabe, né? Ajuda a gente a participar dessa maratona, faz a sua parte, vem aqui no aviãozinho, compartilha, chama as amigas para a gente poder estar discutindo cada vez mais, né? Pensando cada vez mais sobre a nossa fertilidade. E doutora Amanda, é a primeira vez que a gente lhe recebe aqui nos stories, né, na live. Eu queria que você se apresentasse mais, assim, para a gente conhecer mais você. Além de endocrinologia, como foi o seu encontro? Como fala mais sobre a doutora Amanda? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Primeiro agradecer o convite, né, da Clínica Evangelista Torquato, um convite para falar de um assunto tão importante que eu gosto tanto, que é tireoide, tanto em gestantes como em tentantes, como pacientes com infertilidade. Eu me chamo Amanda, né, Amanda Ximenes, sou endocrinologista, terminei medicina em 2016 pela UFC aqui em Fortaleza e fiz residência de clínica médica e de endocrinologia no Hospital Geral de Fortaleza, tá? O público-alvo basicamente hoje é para esse público voltado de gestantes, tentantes e de infertilidade. E é um prazer estar aqui com vocês. E foi tanta dúvida que a gente vai correr para poder dar conta de tudo. Eu acho assim que vai ser um tema bem bacana. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho o que são os distúrbios de tireoide, né? Se é um problema comum, são problemas comuns. E aí eu já trago a primeira dúvida, né, que chegou pelos nossos stories, que é as pessoas perguntando sobre sintomas, né? Tem sintomas? Então, um bloco logo de perguntas para a gente começar. Bom, a tireoide é uma glândula do nosso corpo que ela é localizada aqui, um pouquinho abaixo do que a gente chama de pombo de Adão, certo? E ela é responsável pela produção de hormônios, os hormônios que a gente conhece, principalmente o T3 e o T4, que são os mais conhecidos, né? E eles regulam, basicamente, assim, no mínimo 30% de todas as atividades do nosso organismo. Então, os hormônios da tireoide, eles são muito importantes, não só para o público de gestantes, mas para toda a população. Sim, temos sintomas associados a distúrbios da tireoide. Aí vai variar muito se o paciente tem um problema, uma deficiência na produção de hormônios, ou se ele tem um excesso na produção de hormônios. Se ele tem um excesso, ele produz hormônio em excesso, isso também é uma doença na tireoide, né? E o paciente pode ter taquicardia, insônia, perda de peso, tá? Se o paciente tem hipotireoidismo, que é a perda da produção de hormônios, uma redução na produção de hormônios, ele pode ter sintomas, mas os sintomas normalmente do hipo são mais vagos. Então fica mais difícil da gente atribuir ao hipotireoidismo. Aí ele pode ter problemas, às vezes ele pode ganhar peso, um peso relativamente pequeno, ali, cerca de 2, 3 quilos, a custa de retenção hídrica, pode ter intolerância ao frio, sonolência, além de outros sintomas. Então, a tireoide, ela é muito importante para o funcionamento do nosso organismo, né? Então, diagnosticar um problema de tireoide antes de liberar para a gravidez é extremamente importante, porque muitas mulheres acabam engravidando ou quando tem uma tentativa que não consegue engravidar, é que ela procura fazer os exames para saber se algo está justificando aquela tentativa que ela não conseguiu, né? E muitas vezes a gente encontra um problema de tireoide que pode sim justificar a dificuldade de engravidar. E aí a gente vai tratar. Muito melhor que ela faça os exames previamente, regularize os hormônios para poder liberar para engravidar. Até os pacientes que têm hipertireoidismo, excesso na produção, o ideal é que eles estejam totalmente normalizados e até sem uso de nenhuma medicação. Lembrando que muitas vezes a medicação atravessa a barreira placentária e não necessariamente não vai causar problemas ao bebê, diferente da levotiroxina, né? Quando o paciente tem uma falta da produção de hormônios,
aí a levotiroxina ela é mais segura na gestação. E aí a gente vai entrar agora no segundo tópico, né? Que é a questão da relação dos problemas de tireoide com a fertilidade. Aí, vamos agora, então, para esse segundo tópico que tem muitas dúvidas, doutora. Vamos começar. Então, a dificuldade para engravidar, toda paciente com dificuldade para engravidar, ela deve investigar também a tireoide? Bom, essa pergunta é muito interessante. Existem vários consensos. Alguns não orientam a avaliação da tireoide, mas a maioria, principalmente de infertilidade, orienta sim que a gente deva dosar o TSH e alguns consensos, como é da minha prática clínica, também dosar o anticorpo da tireoide. Porque o que acontece? A tireoide ela tem a produção de hormônios e a gente dosa isso através de exames de sangue, como o TSH, o T4 livre, muitas vezes o T3 e algumas vezes na gestante o T4 total. Mas muitas vezes ela tem uma função da tireoide normal, o exame é normal, mas ela tem um anticorpo positivo. O que seria um anticorpo? O anticorpo é uma célula do nosso corpo que ela é uma molécula que ela nos protege, né? Ela ativa no nosso sistema imunológico. Mas, né, no caso das doenças da tireoide autoimunes, em que o paciente tem esse anticorpo, o anticorpo, na verdade, ele ataca as células da tireoide. Então, eu posso ter uma função normal, meus exames normais, mas eu tenho um anticorpo positivo. E isso também tem trabalhos mostrando que está associado a piores desfechos para quem quer engravidar. Associação com taxa de abortamento, com parto prematuro. Então, é muito importante a avaliação da função tireoidiana. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia orienta o TSH para toda gestante, apesar disso não ser universal, certo? Mas para o público específico de infertilidade, de história de abortamento, é muito relevante o TSH e a dosagem do anticorpo também, que é o anti-TPO. É o que a gente mais vê nos trabalhos, a dosagem desse anticorpo, né? E sim, os distúrbios da tireoide, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, estão associados a alterações, tanto a dificuldade para engravidar. A gente sabe que o hipertireoidismo pode estar associado a irregularidades menstruais, então isso pode dificultar a gestação, como o hipotireoidismo clínico, que é aquele hipotireoidismo que eu tenho alterado tanto o TSH como o T4 livre, está associado a aumento de parto prematuro, abortamento, baixo desenvolvimento neurocognitivo na criança. Então, é extremamente importante que, antes de engravidar, a tentante, no caso, ela dose os seus hormônios, ela procura um médico para ver quais seriam os exames necessários. E se eu tiver algum problema, eu tenho que corrigir essas alterações, porque mesmo que ela consiga engravidar, isso pode ter alterações no parto prematuro e depois que o bebê nascer. E aí tem até uma pergunta que chegou aqui pelos stories. Minha dosagem de hormônio está normal, que foi até que você comentou agora, mas tem um anticorpo da tireoide. Preciso me preocupar? Tem que acompanhar, né, doutora? Sim. Nesse público em que eu tenho os anticorpos positivos, ou seja, eu tenho uma predisposição maior a desenvolver problemas na tireoide, porque eu tenho aquele anticorpo que ataca as minhas células. Então, nessas pacientes que têm um anticorpo positivo, eu sei que ela está associada a maior risco. Então, eu tenho que acompanhá-la mais de perto. Eu tenho que dosar os exames da tireoide a cada 4 semanas, principalmente no primeiro trimestre, até a metade da gravidez. Depois, se ela não alterou, eu posso aumentar um pouco, espaçar um pouco mais. Mas, inicialmente, eu tenho que dosar a cada 4 semanas, porque ela pode, em algum momento, desenvolver hipotireoidismo. Ela tem uma função da tireoide normal, mas durante a gravidez, isso é uma coisa muito importante. O que acontece durante a gravidez? Por que a tireoide é tão importante? Primeiro que o feto ele não é capaz de produzir os hormônios, só depois da 20ª semana é que ele vai conseguir produzir alguma coisa. Então, o que vai para o bebê é a nossa produção. Como é importante que a mulher, esse anticorpo está associado às alterações. Então, quando a mulher engravida, a demanda da tireoide aumenta muito, aumenta cerca de 50%. Então, se você tem uma predisposição a ter hipotireoidismo, é muito fácil que você desenvolva durante a gravidez, porque a necessidade da mulher grávida aumenta muito.
Então, assim, é muito importante que ela fique acompanhando, certo? Principalmente quem tem anticorpo positivo, porque pode ser realmente que ela entre no estado de hipotireoidismo. E aí a gente já muda a conduta, né, no pré-natal, acompanhamento bem mais de perto, né? Porque não é só conseguir o positivo, a gente quer o bebê em casa, né? Então precisa desse acompanhamento de perto, né? Uhum. E aí você estava comentando que na gestação a tireoide ela tem esses problemas de tireoide, elas têm alguns impactos, né? A gente comentou aqui do aborto, né? Que é uma coisa que pode acontecer. Quais são os outros impactos na gestação e para o bebê? Pronto, na gestação, além do abortamento, do parto prematuro, do risco do bebê de diminuição da neurocognição do bebê, tem estudos associados também a até autismo, estudos associados à pré-eclâmpsia, certo? Então, assim, realmente são muitas. Baixo peso ao nascer também pode estar associado, hipertensão na gravidez pode estar associada à alteração da função da tireoide. Então, são muitas coisas que a tireoide, quando está alterada, pode trazer efeitos adversos tanto para a mãe como para o bebê. Quando a mãe tem hipertireoidismo, a gente sabe que isso pode também passar para o bebê e o bebê pode desenvolver hipertireoidismo. Então, eu tenho que ter mais atenção não só à mãe, mas ao bebê, ao desenvolvimento do bebê também. Então, é mais ou menos isso mesmo. Então, a doutora acabou de responder outra pergunta na nossa caixinha dos stories, né? Tem o hipertireoidismo, Ah, não, doutora, essa daqui é parecida. Quem tem hipertireoidismo, que às vezes o nome é parecido, a gente vai trocando, né? Tem um problema para engravidar? O hiper dá problema para engravidar? Pronto, o hipertireoidismo clínico, o que é o hipertireoidismo clínico? É quando eu tenho alteração tanto do TSH quanto da fração do T4 livre. Ele pode estar associado à alteração da regularidade menstrual, certo? Isso pode estar associado à dificuldade para engravidar. Já o hipertireoidismo subclínico, que é como se fosse um hiperleve, que eu tenho uma alteração do TSH mais meu T4 livre, ainda é dentro da normalidade, esse não parece ter desfechos negativos durante a gravidez. Mas o hiperclínico, em que a paciente é sintomática, em que ela tem alterações das duas frações dos hormônios, que ela precisa tomar remédios, esse sim pode estar associado a efeitos adversos. Restrição do crescimento do bebê. E aí o ideal é corrigir antes de tentar a gestação, né? Como você já comentou, né? Com toda certeza. Muitas vezes, quando a gestante tem hipertireoidismo, a gente orienta até depois que a gente regulariza, ela espere cerca de 6 meses para poder engravidar. Porque muitas vezes o anticorpo ainda fica lá dentro e esse anticorpo pode passar para o bebê e está associado a desfechos ruins, né? E aí, falando do anticorpo, doutora, mulheres com SOP, com a síndrome de ovários micropolicísticos, elas têm um risco maior para ter problemas de imunidade da tireoide ou não tem relação? É uma pergunta interessante, né? O mundo da SOP, assim como o mundo da endometriose, são assim, tem muitas estudos sobre a etiologia, assim, muita coisa a gente ainda não entende. O que tem alguns trabalhos mostrando é que as mulheres com SOP, assim como as mulheres com infertilidade, elas têm uma maior maior a população delas que tem um anticorpo positivo da tireoide, ou seja, que tem a autoimunidade da tireoide. Então, assim, a gente não pode falar uma relação causal específica, mas tem vários trabalhos mostrando que a população infértil tem mais anticorpo positivo, a população com SOP tem mais anticorpo da tireoide positivo. E a população com SOP, com anticorpo, eles costumam responder menos aos tratamentos de fertilização por reprodução assistida. Então, é um paciente que eu tenho que ter mais cuidado, ser mais rigorosa na função da tireoide, porque os pacientes que não têm uma boa função, eles costumam ter grandes variações quando eu faço estimulação ovariana, por algum tratamento de fertilização. Então, esse paciente eu tenho que ter mais cuidado, porque ele costuma ter um desfecho um pouco mais desfavorável. A gente vai entrar agora... Desculpa, Manu, uma coisa pode interessante, concluir. que a gente já sabe que os receptores dos hormônios tireoidianos não estão presentes somente na tireoide. Eles estão presentes em vários órgãos do nosso corpo, coração, fígado, inclusive nos órgãos reprodutivos. Então, é uma ampla relação de doenças como SOP,
Endometriose, a gente sabe também que existe a relação da endometriose com a autoimunidade da tireoide. Então, assim, e a gente acredita que seja exatamente por esses receptores também estarem presentes nos órgãos reprodutivos. Tem até uma pergunta sobre isso dos nossos stories. Tem o hipotiroidismo. Tem alguma relação com a endometriose? A paciente tem as duas doenças. Ela tem o hipo e tem a endometriose. Pergunta se tem relação. Pode sim ter relação, porque a endometriose, apesar da gente não ter 100% de conhecimento sobre etiologia, existem muitas linhas de estudos mostrando a associação com distúrbios autoimunes, né, do seu sistema imunológico. E a gente sabe que o hipotireoidismo, a grande maioria dele, está relacionado a distúrbios também da imunidade, do sistema imunológico, da autoimunidade. Então, sim, existe relação da imunidade da tireoide, que predispõe ao hipotireoidismo, com endometriose, né? E você pode participar ao vivo aqui com a gente. Se quiser fazer alguma pergunta para a doutora Amanda, pode botar aqui nos comentários que a gente faz para ela, viu? Pode participar aí ao vivo, compartilhar a live e vem com a gente. Doutora, eu vou fazer agora. A gente já estava trabalhando as perguntas que chegaram para a gente nos stories, na enquete que a gente fez nos stories. Mas agora eu vou focar só nelas. A gente vai uma atrás da outra, que foram as dúvidas que chegaram. Aí eu vou uma por uma aqui e o pessoal que for colaborando também quiserem perguntar no ao vivo, vou alternando. Tenho hipotiroidismo e engravidei. Preciso mudar a dose do meu remédio? Pergunta excelente, tá? Coisa que a gente recebe muito no consultório. Sim, precisa aumentar a dose. Primeira coisa, você vai comunicar ao seu médico que lhe acompanha, tá? Porque você o obstetra e o endócrino, os dois. Você tem que acompanhar os dois, meu povo. O ideal é acompanhar os dois, porque a gente vai se comunicando e vai falando a mesma língua, né? O que acontece? Como eu expliquei, quando a mulher engravida, a demanda dela de hormônios aumenta. Então, se você já tem uma produção deficiente, você ficou bem com aquela dose, quando você engravida, você precisa de uma produção maior. Então, o consenso orienta que a gente aumente a dose. Aumente em quanto? Em cerca de 20% a 30%. Isso é um norte, certo? Vai ter paciente que eu vou precisar aumentar só 10%, só 20%. O consenso orienta de 20 a 30. Mas é importante que você tenha um exame, é importante que você comunique ao seu médico, porque pode ser que você esteja descompensada, pode ser que seus hormônios já estejam muito altos e eu precise reduzir essa dose. Então, esse 20 a 30% é considerando que seu TSH está dentro do limite da normalidade. Lembrando que, para quem tem hipotireoidismo, o consenso, a literatura orienta que quando você engravide, você esteja com o seu TSH abaixo de 2,5. Exatamente porque durante a gravidez você vai precisar aumentar a sua produção de hormônios. Então, se você tem hipotireoidismo, toma seu Puran, sua levotiroxina, enfim, qualquer um dos hormônios do T4, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, uma pausa que eu lembrei, sobre muitos pacientes acabam ingerindo T3, tá? E eu queria fazer um alerta para isso. A nossa literatura não respalda essa reposição de T3 manipulada, que muitos pacientes acabam fazendo. A gente não tem formulação de T3 disponível aqui no Brasil. Então, muitas vezes, o paciente acaba manipulando. São doses muito pequenas e perigosas para você manipular e você tomar. E muitos pacientes têm muitos efeitos colaterais. Então, eu queria chamar a atenção disso também. Que a reposição com a levotiroxina, para quem tem hipotireoidismo, deve ser feita com T4, certo? Com levotiroxina e não com T3. Então, quem engravida deve fazer o exame, comunicar ao seu médico e a dose, sim, deve ser aumentada. E é acompanhar de perto, gente, como a doutora está falando, né? Tem uma outra pergunta bem parecida com o que você estava até comentando agora. Para a gestação, para que essa gestação se desenvolva, o TSH deve estar em quanto para tentantes? Se ela já tiver diagnosticado algum problema e se ela não tiver, estou aqui tentante, vou começar. Quanto é que tem que estar o meu TSH para estar? Estou liberada, doutora, posso ir tentar? Pergunta excelente, Manu. E uma pergunta difícil de responder, porque a nossa literatura ela não tem um consenso único sobre esse valor de referência para a gravidez. O
que o ideal seria? É que cada população eu tivesse um estudo sobre aqui no Brasil ou aqui na região do Ceará, a gente tem que o valor normal para gestante é de tanto a tanto. Como a gente não tem isso, o que a gente orienta? Que a gente normalmente reduz o valor de referência do laboratório para gestante. E essa redução vai variar de 0,5 a 1. E aí, qual é o valor normal? Depende. Depende de vários fatores. Eu tenho que investigar se essa gestante, se essa tentante, ela tem alguma predisposição a ter doença na tireoide. Ou se ela já tinha, ou se os familiares de primeiro grau têm doença na tireoide, a palpação dela é alterada, o ultrassom dela tem um aspecto heterogêneo, um aspecto do tireoide que já tem uma doença prévia, mas não se manifestou no exame. Tudo isso eu tenho que levar em consideração. Outras coisas que eu tenho que levar em consideração. Essa gestante é a primeira vez que ela tenta engravidar, ela não tem história de infertilidade, ela não tem história de abortamento. Então, para essa gestante que é negativa para tudo isso que eu comentei e os anticorpos dela são negativos, o consenso orienta que mantenha dentro do limite da normalidade, que em média é ali variando de 0,5 a 3,5, mais ou menos isso. Para aquela gestante que eu tenho algum desses fatores, perda, infertilidade, história familiar, anticorpos positivos, essa gestante eu sou um pouco mais rigorosa no valor do TSH. E aí a nossa literatura, ela respalda a reposição da levotiroxina para quem tem um TSH ali acima de 2,5, se eu tenho algum desses outros fatores, certo? Assim, muita gestante tem esse valor de 2,5 na cabeça, né? Mas assim, o valor de 2,5 é para esse público que eu comentei, que tem doença tiroidiana, história familiar, ultrassom alterado, anticorpo positivo, infertilidade, abortamentos, certo? E também importante isso, é uma concepção natural ou vai ser uma concepção com reprodução assistida? Isso também é muito importante, porque quando a gestante faz a estimulação ovariana, isso faz um pico de estrógeno muito alto, isso altera a minha função tiroidiana. Então, se ela já tiver uma predisposição prévia, ela vai alterar muito o TSH. Isso eu não quero durante a gestação. Tem até outra pergunta aqui sobre o TSH, também dos nossos stories. Tem o TSH 3,5. Preciso tomar remédio? Antes da senhora responder, o pessoal do GAMPES, que ontem tiveram uma live também do mês de conscientização dele. Um beijo, Liana. Nossos companheiros aqui do GAMPES, o grupo de apoio às pacientes com endometriose. Aí a pergunta dos nossos stories. Tem o TSH 3,5. Preciso tomar remédio? Pronto, é o que a gente estava comentando, né? Eu tenho que avaliar vários fatores. Eu tenho que ver se ela tem em primeiro, ela tem história de infertilidade, ela tem história de abortamento prévio, ela tem história familiar de doença na tireoide, ela tem os anticorpos positivos. Se algum desses fatores for positivo, eu trato essa gestante, né? Eu estou respaldada para tratar essa gestante para manter o TSH abaixo de 2,5, tá? Então, vamos continuar aqui, gente. Também pergunta dos nossos stories. Sou vegana. Essa daqui eu achei curiosa, que eu não sabia que podia ter relação. Isso interfere na minha tireoide? Tem alguma coisa a ver, doutora? Eu nunca ouvi falar. Interessantíssimo. E é uma coisa cada vez mais comum, Manu, no nosso consultório, os pacientes com restrições alimentares, né? Intolerância à lactose, celíacos, veganos. Qual é o nosso cuidado com a tireoide e a gravidez para esse público de pacientes com restrições alimentares? Eu comentei no começo que durante a gravidez a necessidade de hormônios aumenta muito. E para a nossa tireoide conseguir produzir os hormônios, ela precisa de uma coisa chamada iodo, certo? O iodo, ele é necessário para a nossa tireoide produzir os hormônios. E da onde vem o iodo para que nossa tireoide produza os hormônios? A principal fonte é porque o nosso sal, ele é iodado ele já vem para a gente iodado, então é a nossa principal fonte, né? E as outras fontes são alimentares. Aí, mariscos, certo? Além dos mariscos, que às vezes a população não tem muito acesso, leite, ovo, não pelo alimento em si, mas por onde ele da onde ele foi retirado, se o solo era enriquecido em iodo. Então, assim, se o paciente tem uma alimentação balanceada,
não tem nenhuma restrição alimentar, usa o sal de cozinha, que é iodado, a gente considera aqui na nossa população que não teria deficiência. Mas se a paciente é uma paciente vegana, com alguma intolerância alimentar, alguns pacientes hoje têm hábitos alimentares assim, diversos, não consomem o sal de cozinha, ou não tomam leite, ou não comem ovo, aí realmente fica muito restrita o iodo da suplementação. E aí eu vou suplementar esse iodo, lembrando que muitos suplementos da gravidez, alguns sim, outros não, por isso que é importante a consulta, né? Para a gente saber qual é o suplemento adequado. Às vezes, o suplemento que a gente faz na gravidez, ele já tem o iodo dentro da composição dele, numa dose que a gente já considera aceitável, de 100 a 150 microgramas de iodo. Então, eu não preciso muitas vezes suplementar o iodo específico, né? Aquele suplemento que a gestante faz, alguns sim, outros não, contém iodo na composição. Então, eu já garanto a reposição para quem tem um hábito mais restrito. E a Liana está até partilhando aqui com a gente nos stories, nos comentários, no ao vivo. E quando ela estava tentando engravidar, ela descobriu um cisto na tireoide, né? E o ginecologista dela suspendeu o tratamento de endometriose para tratar primeiro a tireoide, né? Depois, ontem ficou salvo lá no perfil dela, vocês podem acompanhar que ela conseguiu a gestação dela, né? Tá o bem linda acompanhando a gente em todos os movimentos. E aí, assim, quando a gente tem um achado na tireoide, tem que ir tratar, né, doutora? Tem até uma outra pergunta, também dos nossos stories, quando aparecem pequenos cistos na tireoide, isso interfere no tratamento? Interfere na gravidez natural também? Se sim, como, né? Pergunta interessante, tá? É uma coisa comum também na prática, os cistos de tireoide, tá? Na maioria dos casos, principalmente nesse da pergunta, pequenos cistos, os cistos são de líquido, né? Então, a maioria deles, os cistos simples, não vão lhe trazer problema algum, certo? O que traz problema são mais os cistos complexos, quando eu tenho parte sólida com parte líquida, e aí eu tenho degeneração cística, ou eu tenho um cisto com calcificação. Mas os cistos simples, pequenos, eles não têm problema algum. Inclusive, eu não preciso fazer nenhuma coisa específica para ele. Eu vou apenas acompanhar. Lembrando que tem que ter cuidado na ultrassom durante a gravidez, porque a nossa tireoide, ela muda durante a gravidez. A ecotextura, ela aumenta. Então, toda gestante tem uma tireoide maior do que as não gestantes. Então, isso pode confundir quem está fazendo o ultrassom de ser uma tireoide já com alguma doença, mas na verdade é só porque ela está gestante, a tireoide aumentou de volume. Então, por isso que é muito importante a consulta antes da gravidez, né? Porque como é que você vai ter parâmetro, né? Como é que eu vou saber se a tireoide dela realmente está alterada ou não, né? Então, gente, ó, lembrar, avaliar a tireoide antes de liberar a fábrica, né? Para poder, inclusive, depois comparar direitinho durante a gestação. Tem uma outra pergunta aqui, doutora, também dos nossos stories. Tem o hipotireoidismo, meu marido tem varicocele. É um casal que está tentando engravidar há 3 anos. Eles vão fazer a FIV, mas ela tá com medo da estimulação ovariana piorar o quadro dela. Você até comentou que na estimulação é uma grande dose de hormônio. Para quem vai ter que ir para a FIV, ou porque não conseguiu regular, não conseguiu a gravidez natural, já está aí nesse processo, não conseguiu ajustando a questão da tireoide, porque tinha outras coisas, precisou ir para o tratamento. O que você pode dizer para esse paciente? Bom, esse paciente a gente tem que acompanhar ainda mais de perto, né? Tem que acompanhar antes da estimulação ovariana para ver como é que está esse TSH. Esse TSH tem que estar abaixo de 2,5, tá? Às vezes a gente tenta que esteja até um pouco mais baixo, no limite mais inferior, porque quando eu faço a estimulação, eu faço esse pico de estrógeno, e esse pico de estrógeno, o que acontece? Ele altera a globulina que carrega os hormônios. Então, meu TSH tende a subir. Então, assim, muitas vezes se eu já tiver ali 2,5, que seria dentro da faixa normal, quando eu faço a estimulação ovariana, esse TSH pode subir e isso, muitas vezes, pode me dar um efeito adverso. Então, essa gestante, ela tem que, antes de fazer a estimulação, procurar o médico que acompanha, explicar, olha, eu vou fazer uma fertilização
assistida, vou receber e também é muito importante, o que vai ser feito para estimular esse ovário, né? Qual é o remédio? Porque a gente sabe que existe na literatura alguns protocolos e como o TSH vai variar, depende muito do que eu vou aplicar para estimular esse ovário. Então, procure o endocrinologista que lhe acompanhe e diga, olha, eu vou receber tal medicação no dia tal. Porque isso, ela vai precisar ajustar a função da tireoidiana antes e depois da estimulação. Eu vou ter que ver se meu TSH subiu. Algumas gestantes, elas não alteram o TSH, mas outras já fazem uma alteração significativa. Então, como é que eu vou saber? Eu só vou saber acompanhando essa gestante e corrigindo a elevação que ela tiver. Aqui outra pergunta do ao vivo, agora sobre o hipertiroidismo. Ela está comentando que tem hipertiroidismo subclínico, perguntando quanto tempo, mais ou menos, após regular a tireoide é seguro engravidar e se vai precisar de acompanhamento de endócrino durante a gravidez. Desculpa, pode repetir porque aqui saiu. Pronto, tem hipertireoidismo subclínico, perguntando quanto tempo após regular a tireoide é seguro engravidar e se vai precisar de acompanhamento de endócrino durante a gravidez. Excelente pergunta, certo? O hipertireoidismo subclínico, o que é o hipertireoidismo subclínico? Eu tenho TSH alterado, mas o meu nível de T4 livre é normal, certo? Então, primeiro, nem todo mundo que tem hipertireoidismo subclínico precisa tomar remédio. Primeira questão é essa. As indicações de tomar, eu não vou entrar em a indicação de tratamento aqui, mas nem todo mundo que tem hiper subclínico precisa tomar remédio. Vamos lá, você é do grupo de que precisou tomar remédio. Tá tomando ali o Tapazol, que é a droga de escolha, né? Lembrando que quando engravida eu tenho que mudar para propiltiuracil no primeiro trimestre e depois eu volto a usar o Tapazol. O ideal é que você esteja totalmente no estado que a gente chama de eutireoidismo, esteja com a função da tireoide normal e não esteja mais necessitando tomar a medicação. Apesar da medicação ser segura, a gente sabe que tem trabalhos mostrando malformações associadas a essas medicações do hipertireoidismo, certo? Então, o ideal é que ela esteja, sem usar a medicação, esteja curada do hipertireoidismo. Como é que eu curo? Posso usar a medicação, às vezes, por 2 anos. Pode ser que eu tenha feito iodo. Pode ser que eu tenha feito cirurgia da tireoide. São as 3. E pode ser que ela tenha regredido espontaneamente para o estágio de cura. Então, o ideal mesmo, é que ela não esteja mais tomando a medicação. Pronto, doutora, tô normal minha tireoide. Suspendi a medicação hoje. Posso engravidar? Não, não pode engravidar ainda. Por quê? Porque além do... Eu lembro que eu comentei com vocês sobre a importância do anticorpo, né? E a importância lá do hipo, do anti-TPO, tireoperoxidase. No hipertireoidismo, a gente tem que dosar o que a gente chama de TRAB, que é o anticorpo antirreceptor do TSH. É ele que a gente mais presta atenção quando o paciente tem hipertireoidismo. Quando sua função regulariza, o TRAB pode levar de 6 meses a 1 ano para atingir níveis normais dentro da circulação, que são os níveis abaixo do valor de referência. Então, não é porque você está com a função normal que o TRAB está normalizado. Então, a gente orienta que espere no mínimo 6 meses para poder engravidar. E aí, engravidei. Eu tenho que dosar esse TRAB? Eu tenho que me preocupar? Com certeza. Tem que dosar tanto a função da tireoide como o TRAB, porque o TRAB também está associado a esses efeitos adversos, ao risco do bebê ter problema na tireoide. Então, eu tenho que acompanhar o TRAB, mesmo se eu tive há 30 anos problema de excesso de hormônio na tireoide. Eu preciso dosar o TRAB. Se ele veio indetectável, aí eu fico mais tranquila. Mas se ele veio elevado, eu vou precisar repetir durante a gravidez. Então, a gente acompanha perto, né? Não, tem que estar acompanhado ali de perto, medindo, né? Avaliando, até ser liberado e estar seguro, né? Com certeza. Aí a senhora disse que ia lembrar mais alguma coisa quando eu lhe atrapalhei. Não, tudo bem. Lembrando que eu posso ter recidiva, certo? O paciente, eu tomei o remédio 2 anos, fiquei
normal, não estou tomando remédio, um ano depois eu engravidei. Eu posso ter recidiva do mesmo problema da tireoide durante a gravidez. Então, eu preciso dosar os hormônios e, no caso do hiper, o TRAB também. E aí eu queria registrar algumas presenças, né? Fã-clube aí da doutora Gene. A gente também está a doutora Johanne, tá aqui com a gente, a doutora Clarissa, do Corpo Clínico também. O Erivel também está aqui acompanhando a gente, parceiro da clínica. Então, todo mundo aí na audiência. E, doutora, a gente tem mais uma pergunta dos stories, né? Que chegou para a gente pela enquete dos stories. Hipotireoidismo interfere na implantação do embrião? Pronto. O hipotireoidismo, sim, pode interferir, principalmente o hipotireoidismo clínico, que é aquele que eu tenho uma alteração tanto do meu TSH como do meu T4 livre. Eu posso ter problema da implantação, eu posso ter problema de aumento de abortamento, tá? O hipotireoidismo subclínico, ali eu tenho um TSH por volta daquela faixa de 4,5, de 5. Não tem tanta implantação, a não ser que associado a isso, você também tem anticorpos positivos ou uma tireoide já doente previamente. Aí ela realmente pode também interferir na taxa de implantação. Então, só para A gente tem mais. Tá certo, gente, ao vivo é isso. Tem mais uma pergunta aqui dos nossos stories. A regra não vem há mais de um mês, beta negativo, então ela já descartou a gravidez, né? Um pequeno cisto na tireoide. O que pode ser? Como tratar? O cisto pode atrasar a menstruação, doutora? O cisto da tireoide, se for o que ela descreveu, um cisto pequeno, um cisto simples, não. Não pode atrasar nem a tireoide, nem justificar a infertilidade, né? Os cistos simples, gente, cistos pequenos, sem alterações que eu já comentei, não vão lhe trazer nenhum problema. Tem mais outra aqui. Qual o melhor protocolo para quem tem diagnóstico de tireoide de Hashimoto? Eu ia perguntar primeiro o que é tireoide de Hashimoto, né? Porque eu acho que nem todo mundo sabe. Também pergunta dos nossos stories. Pronto, o que a gente chama de tireoide de Hashimoto, hipotireoidismo, nada mais é do que o hipotireoidismo autoimune. É a mais comum forma de hipotireoidismo. Às vezes o paciente tem um hipotireoidismo porque ele teve um câncer de tireoide, alguma coisa, tirei a tireoide, ele ficou com deficiência. Ele tem hipotireoidismo. A maioria dos hipotireoidismos primários, porque existe hipotireoidismo primário, secundário, outros tipos de hipotireoidismo, são secundários a uma doença autoimune. Então, as minhas próprias moléculas da tireoide atacaram as células da tireoide e levaram a deficiência de hormônios. Então, isso é uma tireoide, um hipotireoidismo secundário a um distúrbio autoimune, que a gente chama de doença de Hashimoto. Uhum. E aí a gente já comentou um pouquinho sobre o hipotireoidismo, né? Então, ela deve primeiro deixar normal o nível do TSH, é isso, doutora? Com certeza. Quem tem, por exemplo, você que perguntou, tem uma doença de Hashimoto, para engravidar, o TSH tem que estar abaixo de 2,5, porque você já tem um problema na tireoide, e aí a gente orienta que para engravidar, esse TSH esteja abaixo de 2,5. E quando engravidar, tem que aumentar a dose do hormônio. E acompanhar bem de perto com o seu endócrino e conversando bem juntinho com o seu obstetra, que vai dar tudo certo, né? Acompanhando bem de perto, vai dar tudo certo. Doutora, a gente está chegando na nossa reta final. Tenho mais duas perguntinhas aqui para fazer, focada no nosso mês de conscientização da infertilidade. Quando a gente começou a maratona de lives, o doutor Evangelista propôs um desafio. A gente está aqui primeiro para informar, esclarecer, né? Botar na mesa os assuntos que às vezes são distantes da paciente, que isso pode ajudar ela a pensar melhor sua fertilidade. Mas ele também propôs outro desafio. Além da gente fazer essa questão da educação em saúde, a gente pensar também um pouco na prevenção. O que a pessoa pode fazer para cuidar melhor da sua tireoide, para cuidar melhor por tabela da sua fertilidade? O que as pessoas que estão nos acompanhando podem fazer? Bom, eu sempre costumo, né, conversar com as minhas pacientes do dia a dia, que o ideal é acompanhamento pré. Então, assim, a mulher, o casal, né, de maneira geral, ele se prepara para receber, né, o bebê, para receber uma coisa muito desejada. Então, a gente sempre se prepara, tanto o homem como para a mulher, para receber aquele bebê.
E muitas vezes a gente esquece que os nossos hormônios, eles são, assim, talvez a parte mais importante do corpo da mulher para que ela possa engravidar. Então, é preciso que você cuide não só do seu corpo, com alimentação, com atividade física, mas é importante que você saiba como estão suas taxas hormonais, como estão seus exames, para que você possa se preparar não só para um beta positivo, porque a gente não quer só o teste da gravidez positiva, a gente quer que ocorra tudo bem durante a gravidez e que seu bebê venha saudável. Então é muito importante que você, antes de engravidar, eu quero engravidar, porque muitas vezes a gente, eu quero engravidar, parei hoje o método anticonceptivo, contraceptivo, e tô liberada. Então assim, quero engravidar no ano que vem. Procure um profissional, diga-se, olha, ano que vem eu tô pensando em liberar para engravidar. O que eu tenho que fazer? Aí a gente tem que fazer toda a avaliação. Então isso é muito importante, porque a gente sabe que precisa repor vitaminas antes, precisa estar com os hormônios dentro da normalidade. Então se eu tenho tempo para tratar, com certeza eu vou ter uma gravidez mais bem sucedida. A gente olhar para você de uma forma integral, né? E como a doutora está dizendo, prepará-lo e equilibrar para receber o bebê da melhor forma possível. E aí a gente sabe que às vezes quando vai para a tentativa, nem sempre vem naturalmente, né? Nem sempre vem no tempo que as pessoas esperam, às vezes demora mais, tem mais dificuldade. E muitas das pacientes que nos acompanham aqui são pacientes que estão enfrentando a infertilidade. Para elas, qual é a sua mensagem, doutora? Bom, a minha mensagem é dizer que assim, a infertilidade é um problema que enfrentamos, né? Muito comum na vida do casal, tá? E que assim, os especialistas, nós estamos aqui para ajudar a tentante, o casal que está tentando, a melhorar as taxas de fertilidade, a melhorar as taxas de nascimento. Então é isso. A minha mensagem é que estamos à disposição para ajudar. Assim, a alegria do paciente é a nossa alegria, né? Quando o paciente consegue engravidar, o bebê nasce um bebê saudável, e aí a gente conseguiu corrigir alguma coisa que estava alterando, isso é muito gratificante, né? Isso assim, nos dá muita felicidade, não vou dizer tanto quanto dá para o casal, né? Mas assim, a gente fica extremamente feliz de acompanhar, de ver que podemos fazer a diferença na vida do casal. E aí a gente sempre diz aqui que os problemas de tireoide podem ser a causa da sua infertilidade, né? E diagnosticado e corrigido e acompanhado, você pode engravidar, inclusive naturalmente, né? Assim, na medicina nem sempre, nem nunca, como diz o doutor Eduardo, mas a gente tem que procurar, tem que se cercar e tem que... Por isso que a gente trabalha aqui de muito perto, a doutora Amanda está nos grupos de pesquisa muito pertinho da gente, né? E aí, assim, então, estamos nessa parceria juntos, né? Pensando sempre no paciente. E aí eu queria, a gente está chegando no final, abrir para suas considerações finais, doutora Amanda. Bom, Manu, queria só agradecer o convite, né, para fazer essa live, muito importante. Fiquei muito feliz de poder trazer um pouco para a população de casais inférteis a importância da dosagem dos hormônios, né, para infertilidade, tá? Agradecer a quem pôde mandar as perguntas, a quem participou da live, dizer que eu estou à disposição. Se quiserem me mandar dúvidas, eu respondo também com todo prazer, tá bom? E é isso. E olha, foram muitas perguntas. Vamos escalar mais a função da tireoide aqui nesse Instagram, tá? Aqui o compromisso público, certo? E aí eu vou lembrar para vocês que amanhã a maratona continua. A gente vai receber a doutora Nara, que é nutricionista, falando sobre a parte da fertilidade feminina e da alimentação, qual é a relação. E a gente aguarda vocês amanhã também, certo? Com a gente firme e forte até o final da maratona. A doutora ainda tem consultório daqui a pouco, né? A gente vai estar encerrando. Já está no consultório. Já. Então, um beijo para todos vocês. Tchau, doutora. Tchau, gente. Obrigada por tudo, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã.